Hoje eu comecei de um jeito diferente aqui. Colocar uns detalhes. Deixa eu organizar aqui essa tela. Então, hoje eu já tenho detalhes, então agora vai aparecer notificação com detalhe da aula também, para quem tá aqui. Bora lá, deixa eu começar a compartilhar para quem está online, para poder participar com a gente. Se aparecer um verdinho, eu vou mandar para vocês, tá ok? Acho que sim. Pronto. Bom dia, bom dia. Essa live de hoje é uma live que eu quero deixar pra quem tá, que é o que eu mais ouço. Geralmente o que eu mais ouço dentro das reuniões é que eu preciso de ter mais pessoas interessadas para comprar meu produto ou meu serviço. E é com esse foco que eu vou trazer o conteúdo da live de hoje. Deixa eu só... Olha, tá certinho, tá aparecendo notificações aqui. Ótimo. Primeira coisa, sobre fluxo de aquisição. Fluxo de aquisição é o que... É um foco que você vai construir, um processo que você vai construir para você adquirir, então, aquisição, pessoas interessadas no seu produto ou no seu serviço. E o propósito do fluxo de aquisição aqui hoje é te mostrar não só como que você traz pessoas para comprar de você, mas pessoas interessadas que não vão comprar de primeira, mas que vão conhecer o seu produto. E aí é que tá o maior erro. E esse erro, e essa ideia de live de hoje, vem muito de uma experiência que eu tive essa semana com uma especialista aqui do digital, que ela tem social seller, que a gente chama. Então, tem uma pessoa dentro do próprio Instagram dela. Eleandra, tudo bem? Tem dentro do Instagram dela uma pessoa para poder fazer vendas. E aí eu vou trazer um pouco do exemplo dessa pessoa para construir o fluxo de aquisição do seu negócio, ok? Então, o primeiro passo aqui, para a gente entender sobre aquisição, pessoas interessadas, é que existem vários canais. Na nossa... Amy, tudo bem? Na nossa última live, eu falei sobre esse fluxo. Eu deixei essa live gravada. Essa daqui vai ficar disponível para quem tá na mentoria ou no Bússola, tá? E a gente vai... De tempo em tempo eu vou deixar aqui gravado, outros não. Mas o que é o fluxo de aquisição? Para vocês que estão chegando aqui. É a gente entender como trazer pessoas não só que vão comprar, mas que vão também se interessar pra gente, vão comprar no futuro. E aí, a gente precisa de entender em que momento daquela jornada que eu falei na nossa última live, essa pessoa tá. Na nossa última live eu falei da jornada de compra, da jornada de impacto. Que ela tem, primeiro passo, reconhecer o problema. Segundo passo, interessar pela solução. Terceiro passo, selecionar. Quarto passo é comprar. Então, depois que compra, ele entra de novo nessa jornada, tá ok? Quando a gente fala de aquisição, a gente está falando desses três primeiros passos, tanto de interessar, reconhecer que tem um problema, interessar pela sua solução e selecionar. O que acontece, a maior falha que a gente comete quando a gente quer adquirir pessoas interessadas para o nosso negócio? A gente foca só em selecionar, então a gente fala muito da gente. Essa é a nossa maior falha que eu vejo nos negócios, quando a gente tem negócios e a gente quer atrair pessoas interessadas, é usar, principalmente nas redes sociais, é usar as redes sociais para última etapa somente, a seleção. Érica, mas eu não devo usar a última etapa, a seleção? Deve e pode, tá? Mas, o que é importante aqui? A gente também levar pessoas para construir com elas audiência, construir com elas também consciência de que ela precisa do produto que a gente vende. Então, se eu só falo com quem já está pronto para comprar, quem chega aqui não vai comprar. Primeiro, porque rede social é um lugar de social. Então, se eu tenho que me relacionar com alguém, eu tenho que trazer para ele conceitos que fazem ele perceber que ele tem um problema que ele ainda não sabe que tem. E também que faça ele se interessar pela solução que eu tenho. Não só fazer ele selecionar eu como fornecedor do problema que ele tem. Tá ok? Ei, fofa! Que bom ter você aqui. Então, quando a gente fala de aquisição, eu tenho que adquirir pessoas.
E aí são vários canais de aquisição. Vou falar muito aqui de Instagram, que eu tô no Instagram, mas a gente tem diversos outros canais de aquisição. Então, por exemplo, se você trabalha para o B2B, se eu trabalho para empresas, o LinkedIn é uma rede social que faz super sentido a gente ter. Ela não é só uma rede social, é uma rede de conteúdo também. A gente pode ter prospecção ativa, é uma forma também de adquirir clientes ou interessados. A gente pode fazer processo de blog, que aqui a gente ainda ganha com SEO. Então, são várias formas, vários canais para adquirir. Mas o que eu quero que a gente entenda aqui, o que eu vou falar hoje muito aqui com vocês é como que eu levo uma pessoa que não sabe que eu existo a perceber que eu existo, a se interessar pelo que eu falo e, terceiro passo, selecionar eu como um dos fornecedores possíveis. Por que eu tô trazendo isso daqui? Porque muitas vezes a gente limita esse que é o processo super importante na consciência do cliente a uma única conversa. Que foi o que aconteceu comigo essa semana e eu coloquei lá no canal. Quem tá no meu canal deve ter visto, eu mandei o print da conversa. Antes de eu trazer ali, uma especialista aqui do digital, que trabalha com um serviço que eu tenho interesse, ofertou uma isca. Dentro do digital, a gente tem a possibilidade de fazer isca. Pra que a gente tem isca, Érica? Iscas são materiais que a gente traz para o cliente para a gente, primeiro, mapear em que momento ele está de compra e, segundo, para que a gente mostre quem somos nós. Foi exatamente isso que ela fez. Era um material, ela ia fazer uma análise, e isso vale para todo mundo que está aqui, Milena, que é consultora de estilo, a Ana Paula também, que trabalha com viagens, vale a pena você analisar. Se você está comprando, por exemplo, para Ana Paula, você está comprando passagem mais barata, uma análise que eu posso fazer. A Leandra, que é social media, que trabalha com agência de conteúdo, né, Leandra? A gente fazer uma análise do seu conteúdo, quais são os pontos mais importantes do seu negócio que você poderia investir mais dentro do seu conteúdo de Instagram. Então, a gente pode trabalhar isso daqui. Então, foi mais ou menos essa isca que ela usou. Ela ia me dar uma análise de um produto que eu tinha, de um processo que eu tinha ali dentro. E eu achei super interessante. Mandei, eu quero. Logo depois de mandar, eu quero, ela me perguntou, mas me explica melhor? Aí eu expliquei melhor o que era. E essa pessoa sumiu. Bom, tá tudo bem, era de graça, né? Poderia ganhar, poderia não receber. Não recebi. Ok, não fui selecionada, não vou receber minha análise. Me passa aí uns 15 dias, a pessoa me procura e fala, Érica, pra estar junto com fulana de tal, a gente tem um programa que tem um valor de 15 mil reais. Você teria, caso a análise dê que você tenha que fazer o programa, você teria disponibilidade para investir? O que é isso daqui? Eu saí da pessoa que estava no interesse e já fui para a oferta. Então, eu esqueci de levar ela para o processo de seleção de que eu sou fornecedor para ela. Foi nessa hora que esse fluxo se rompeu. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente coloca uma pessoa de vendas dentro do nosso processo de aquisição de clientes, tá ok? Então eu faço uma isca, eu rodo um tráfego e a pessoa chega ali e a pessoa de vendas já quer só vender. Isso acontece, isso é um vício do comercial, tá, gente? Eu sou do comercial há 17 anos, então eu sei que é um vício que muita gente do comercial tem. Ou por quê? Viveu isso em um tipo de produto em que não era de alto valor, e os negócios de alto valor e os produtos de alto valor, eles precisam que esse caminho seja muito bem conduzido, ou porque não tem mesmo maturidade comercial, e tá tudo certo. A gente tá aqui para aprender. Como é que a gente faz um fluxo, então, de aquisição? Primeira coisa que a gente faz é entender o problema que esse cliente tem. Então, dentro de um fluxo de aquisição, você já sabe, vou usar a Milena aqui, não sei se a Milena tá aqui ainda, mas vou usar a Milena, que é consultora de estilo. A gente já sabe que essa pessoa passou por uma transformação pessoal e ela precisa de um novo estilo, de uma nova forma de vestir. Se ela precisa de uma nova forma de vestir, ela ainda não sabe que ela precisa dessa nova forma de vestir. Então, uma forma que a gente tem, aí tá aí, ó, mentoria ao vivo. Uma forma que eu tenho de descobrir que eu preciso de me vestir é vendo alguém me vestindo como eu gostaria de estar, por exemplo, tá? Se eu sei que eu gostaria de me vestir daquela forma e eu sei que
o meu público é esse. Então, eu sei que o meu público são profissionais liberais, que saíram, por exemplo, uma dentista que saiu de um consultório, que ela trabalhava para o outro, e resolveu montar o próprio consultório. Ela precisa de uma nova forma de vestir. Tô certa, Milena? Então, eu trabalhava para uma dentista e agora eu vou abrir meu próprio consultório. Eu preciso de me posicionar como dona de consultório agora e não como dentista auxiliar. Se eu preciso disso, é importante que eu veja isso acontecer dentro de um processo em que eu reconheça que eu tenho esse problema. Então, de que forma? A gente pode fazer aqui, por exemplo, antes e depois, que super bomba, né? No caso de estilo. Como eu me comportaria? Como seria eu, como auxiliar de dentista, eu como dona da clínica? Então, a gente pode colocar isso. Por quê? Elas começam a perceber que não basta só ela ter comprado a própria cadeira de dentista e montar o consultório dela, ela ter alugado o consultório dela. Ela precisa também estar se vestida para o sucesso. Eu vou usar aqui, ela tem que estar vestida para o sucesso que ela vai ter. E aí eu vou usar aqui, claro que eu vou usar o nome do Instagram para isso, amiga. Então, eu preciso de ver como é que eu estou vestida para o sucesso. Então, nessa hora, você mostra que ela reconhece o problema que ela tem. Eu sou dona da clínica, mas eu não estou vestida para o sucesso que a minha clínica é, ou que a minha clínica vai ser. E aí você mostra o que é ser vestida para o sucesso de uma dona da clínica e o que não é. Eu começo a reconhecer que eu tenho um problema. Imediatamente eu vou comprar? Pode ser que eu te chame para comprar. Mas pode ser que não, que eu só reconheça que eu tenho um problema. E aí, quando você me mostrou que eu tenho um problema, eu vou tentar sozinha resolver. Eu vou buscar seguir outros perfis. Eu vou no YouTube entender como é que veste, como é que combina roupas. E não necessariamente eu ainda vou comprar um produto de alto valor, que é a consultoria de estilo. E aí a gente vai pro próximo passo. Eu tentei sozinha, não consegui fazer sozinha, eu vou pro meu próximo passo. Ei lá, Elia, tudo bem? Eu vou me interessar pela sua solução. Então eu vi que a Milena me postou como é estar vestida pro sucesso sendo dona da clínica. Como é? Eu tentei, mas não consegui. O que eu faço? Eu começo a me interessar. Então eu fui no YouTube para poder tentar entender. E aí pode ser que eu encontre o seu vídeo, pode ser que eu não encontre o seu vídeo. O que é importante ali para que a gente não perca essa cliente? Então, ela se interessou, ela descobriu que ela tem o problema, ela não tá vestida pro sucesso, ela é dona da clínica, mas ela se veste como: oi, Lude, que bom ter você aqui. Então, eu sou dona da clínica, eu reconheci que eu tenho um problema, mas eu ainda não me visto bem. Tô contando aqui, Lude Laélia, que acabaram de entrar, tudo bem? Tô contando aqui como é que funciona o processo da gente construir um fluxo de aquisição. E tô conectando muito com a nossa última live, tá? Vocês vão ver aqui, essa live... Eu vou falar muito disso. Aqui, gente, só vou repetir pra quem chegou, eu sei que tá... A gente tem que entender que não é só a pessoa que chegou aqui que vai comprar, tá ok? Vamos lá. Então, tô contando aqui da Milena e do processo dela de construção do fluxo de aquisição. A Milena é consultora de estilo e a gente tá dando um exemplo aqui hipotético de uma pessoa que trabalhava numa clínica de dentista e ela decidiu abrir a própria clínica. Então, ela precisa estar vestida para o sucesso que ela tem, que é o produto e é o mote ali, né, a Roma, vamos dizer, para onde que a Milena vai levar essa dentista que abriu seu próprio consultório. Então, aqui, ela reconheceu que ela tem um problema, mas ela não comprou consultoria de estilo. Ela vai procurar dentro do guarda-roupa dela resolver. Então, ela se interessa, ela reconhece que ela tem um problema e ela decide fazer um movimento, que ela passa para o próximo passo. Ela se interessa pela solução. Então, ela vai no YouTube, ela vai procurando mais. Ela já comprou consultoria de estilo? Não. Ela não comprou. Qual que é a nossa falha? A gente acha que a gente perdeu essa cliente nesse momento. Por quê? Porque eu acho que se ela viu meu post, mas não quis conversar comigo, é porque ela não quer comprar. É porque ela não tem dinheiro, é porque ela não gosta de mim. Ou sei lá o que a gente vai imaginar. Mas não é, gente. Ela ainda não tomou a consciência exata de que é você o fornecedor para o problema que ela tem. Então, se a gente não construir esse fluxo direito, a gente perde essa pessoa no caminho. Essa live que eu tô fazendo aqui é um dos processos que eu tô fazendo de aquisição. Então, muitas de vocês me conhecem, me seguem, mas ainda não sabem se precisam do meu serviço. Então, o que eu faço? Eu entrego um pouco mais para que, se for o momento, você fala assim: nossa, eu preciso de entender mais de estrutura e de estratégia comercial para o meu negócio. Porque eu não sei fazer um fluxo de aquisição. Toda vez que eu faço um post, se ninguém comprou, eu acho que o post deu ruim.
Se ninguém curtiu, eu acho que não é isso. Se ninguém chamou. E aí é a hora que a gente falha. O que é importante nesses fluxos? Em cada etapa, a gente entender ali, a gente chama de CTA, tá? Que é o Call to Action, fazer a pessoa entrar em ação de alguma forma, tá? Para demonstrar que ela tá pronta para a próxima etapa. Mas como assim, Érica? Então eu vi que a Milena mostrou como que é a dona de uma clínica que tá vestida pro sucesso e a dona da clínica que não tá vestida pro sucesso. A Érica curtiu. Mas eu não sei se a Érica quer comprar, se eu posso entrar e conversar com ela. O que eu posso fazer? Quer entender mais, quer receber looks. Olha lá, se ela reconhece o problema, ela vai procurar dentro do guarda-roupa dela os looks que fazem isso. Quer entender os looks que te tornam uma dentista vestida para o sucesso? Comente, dentista, que eu vou te enviar um material exclusivo para você combinar com o seu jaleco. Olha só, quem escreveu dentista, eu já sei que ela já foi para a segunda etapa, ela se interessa pela minha solução. Eu já posso ofertar para ela, Érica? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não ofertaria, porque você mandou o look para ela se tornar uma dentista. Então, manda muito específico, sabe? Looks para dentistas. Aí manda ali 4 roupas para ela vestir. Então, use escarpão, sei lá, seria, tá, Milena? Corrija aqui, monta por aqui. Se tiver dentista aqui, já vai saber, né? Mas coloca aqui qual que seria o look. Então, a gente pode colocar pra ela, olha, você vai usar o jaleco, você vai ficar toda branca. Então, você vai colocar um acessório legal. Não pode usar acessório porque é área de cirurgia. Então, ok, nós vamos usar acessório. O que a gente vai fazer pra poder dar um estilo pra essa dentista? Nós vamos escolher ali. Então, o jaleco dela vai ser um jaleco diferente, né? A gente tem agora... Então, a gente tem que olhar ali, dentro daquilo ali, então, olha, eu não consigo colocar acessórios, porque não pode, mas consigo colocar um sapato diferenciado, né? Consigo colocar uma identidade ali, um processo aqui no caminho que me mostra quem sou eu. Então, aqui, a gente tem que entender qual é o momento que leva essa pessoa a tomar a decisão. E o que é que faz. Então, se ela mudou para a próxima etapa, eu descobri que eu tenho problema. Minha próxima etapa é ir no meu guarda-roupa. Não é esse o movimento que a sua cliente vai fazer? Eu não sei, eu quero estar vestida para o sucesso. Uma maquiagem, olha aí. Então você pode falar, dentistas, tá aqui a maquiagem perfeita. Para você, você pode dar ali para ela uma maquiagem para ela estar vestida para o sucesso. Ou então, ela veste o jaleco quando entra a paciente, quando ela vai entrar para cirurgia, ela pode receber a paciente às vezes sem um jaleco, lá um escarpão. Então a gente pode colocar isso. Mas esse vai dar só para dentista. E aqui, Milena, se você tiver... Não sei se a Leandra tá aqui. Vai ser o marketing sério, tá, Leandra? Se você tiver uma ferramenta de automação de marketing, mas a gente pode usar inclusive o ManyChat aqui no Instagram, a gente pode começar a conduzir essa pessoa para os próximos passos. Então, a Érica converteu... Então, vale a pena. Converteu em... Descreveu dentista. E ela baixou o material que eu mandei. Olha lá, o mesmo por baixo o look bem resolvido apoia ela. Então, legal. Se eu tiver uma roupa bem... exatamente. Não dá pra usar uma saia muito grande com jaleco comprida. Bom dia. Então, quando a gente... Ai, Dindinha que tá aqui. Dindinha. Minha madrinha tá aqui, gente. E aqui em casa todo mundo chama de Dindinha as madrinhas. Então, se eu tenho isso... A Érica baixou, ela escreveu dentista, ela baixou, eu começo a fazer um relacionamento. Eu começo a mandar pra ela. Érica, e aí? Conseguiu aplicar o look? Eu começo a me relacionar com ela já no direct. Eu tiro ela daqui. Eu não quero fazer um outro post pra ela converter outra vez. Agora eu começo a me relacionar. A partir do momento que ela se interessou pela minha solução, eu posso começar a mostrar pra ela que eu posso ser uma fornecedora. Amanhã... Tem algumas que não escreveram dentista, mas estão aqui no Instagram. Amanhã a gente faz um desafio. Estou com o desafio de ajudar profissionais liberais a se posicionarem com a vestimenta do sucesso. Comente sua profissão que eu vou te mandar um look. Gente, isso aqui no Stories, para uma pessoa que acabou de te seguir e ela compartilhou, já começou uma conversa. Então, você no 1 a 1, não precisa de ter muitos seguidores, não precisa de ter automações infinitas aqui. Pode ser você no 1 a 1. Você pode, inclusive, agora aqui no Instagram, colocar etiqueta daquela pessoa, dentista. Igual a gente tem no WhatsApp. Dentista não, a gente pode pôr leads, né?
A gente pode, igual tem no WhatsApp Business, a gente pode levar essa pessoa para o WhatsApp Business para uma conversa. Eu começo a construir um fluxo real em que eu ajudo o outro. A gente está no momento em que o nosso cliente ele tem acesso à informação, muita informação. Ele não precisa de comprar uma consultoria de estilo, se ele não quiser. Mas, Érica, por que ele vai comprar então? Porque ele não tem tempo e não tem os recursos que você tem. Porque se ele tiver os recursos que você tem, se ele tiver o conhecimento que você tem, ele vai comprar, ele não vai precisar de fazer consultoria de estilo nem com você, nem com ninguém. Mas se ele não tiver, ele vai precisar de você. Eu sou um exemplo que eu preciso de consultora de estilo, não à toa, você já foi a minha consultora de estilo. Por quê? Porque eu me perco toda vez que eu tenho que comprar. E eu não gosto de deixar um tempo da minha rotina para poder pensar em looks. Então eu gostaria, sempre pensei nisso, de ter um uniforme, sabe? Algo pronto para eu me vestir. Então assim, quando eu for fazer isso aqui, eu visto desse jeito. E eu não tenho problema de sempre me vestir assim. Porque dentro das minhas tarefas, essa não é uma tarefa que eu quero investir. Então eu tenho uma disposição maior, que pode acontecer com uma dentista. Ela tá mais focada em se especializar do que em comprar roupa de marca. E tem dentistas que não. E aqui, gente, a mesma coisa. Vocês também podem sair e buscar toda a parte de estratégia, desenvolver estratégia comercial de vocês sem estar aqui. O que vai acontecer a diferença? Eu, Érica, sozinha, buscar descobrir meu estilo e eu com alguém que sabe isso. Eu poupo meu tempo. Então, quem tem negócios de alto valor, que é o caso de quem tá aqui, sabe que o cliente, para chegar no resultado que vocês entregam, gasta muito tempo sozinho. Então, se ele tiver esse tempo, ok. Mas, geralmente, o negócio de alto valor, ele atende um cliente que ele não tem alto tempo para poder fazer investimentos para ir sozinho. Então, se ele não tem tempo para fazer sozinho, a gente precisa de estar junto. Então, a gente vai conduzindo essa pessoa para isso. Aí, a live não vai ficar gravada. Estou aqui pensando, eu vou subir ela pro canal do YouTube, combinado? Fica aqui, quem tá aqui já sabe que vai ficar no canal do YouTube. Vou subir ela pro canal. Então, aqui, gente, eu preciso de conduzir essa pessoa para o próximo passo. Entender que eu sou a pessoa que vai resolver o problema dela. A maioria das pessoas de negócios de alto valor tem o problema de tempo. Não tem tempo para fazer o serviço que você faz sozinho. Ou porque vai perder um dinheiro muito grande. Então, lá ela tá ali, ela trabalha com organização corporativa, organização empresarial. Então, ou eu vou perder dinheiro, vou ter prejuízo, vou perder pessoas no caminho, tá? Ou eu não tenho tempo. Então, ou vai ser prejuízo para mim, não investir no produto que você vende, ou vai ser algo que vai ser complicado para mim em questão financeira. Então, pode ser que me leve a prejuízo. Então, falando aqui do meu produto. Estratégia comercial, se a gente deixar de fazer, pode ser que a gente leve o nosso negócio à falência. Então, a gente precisa de começar o quanto antes. Então, às vezes é urgente. Então, eu preciso de me posicionar como uma dentista de sucesso. Por quê? Porque eu não tô conseguindo vender o valor que o meu produto tem. Então, eu preciso ter uma imagem que mostre o valor que custa o meu serviço como dentista. Então, eu preciso daquilo ali. E por que eu vou contratar uma consultora de estilo? Porque eu não tenho tempo para poder fazer esse caminho. Porque eu atendo, eu conheço dentista, onde a pessoa vira dona de clínica é 10 horas por dia. E caso não seja, ela tá ali no momento adquirindo cliente, ela não tem tempo de sair para poder comprar roupa. Então, se alguém falar com ela, esse é o look perfeito, é isso. Então, ela se interessou pela solução, ela passa a selecionar você. Por quê? Porque você tem os critérios que, para ela, é importante para que ela escolha você como uma pessoa ideal para ela investir. Então, a gente precisa de entender qual que é o problema que ela tem e quais são as necessidades que ela tem para resolver. E quais são os ganhos que ela espera de um produto como o seu. Então, o que a gente precisa de entender quando a gente fala do fluxo de aquisição é isso. Então, gente, não dá para acontecer o que aconteceu comigo na semana passada. Em que a pessoa, no meio do caminho, do processo em que eu ainda nem tinha colocado ela como um dos possíveis fornecedores, ela me perguntar se eu posso investir. Porque a verdade é que se eu achar que é importante, eu vou encontrar a minha forma de investir nisso.
E se para você a primeira pergunta para me qualificar como cliente é se eu tenho dinheiro para isso, talvez nesse caminho, principalmente se for para público feminino, tá? Se você acha que o cliente não tem dinheiro ou precisa de ter dinheiro para investir em você, você começou errado o seu processo de venda. Sua estratégia comercial já está errada. Por quê? E vocês sabem de casos e casos, eu não preciso de falar aqui, de pessoas que não tinham dinheiro para comprar algo e compraram. Porque elas tinham certeza que era aquilo que elas precisavam. Elas pediram dinheiro emprestado para alguém, elas fizeram empréstimo para isso. Por quê? Porque elas sabiam que aquele era o passo que elas tinham que dar. Então, olhar para o cliente pensando em quanto que ele tem que investir, se ele tem ou não tem dinheiro para isso, não é o melhor caminho. Esse é um framework, tá? Que chama Bunch, em que a primeira pergunta é saber o budget do cliente. Ela só funciona para estratégias de B2B. Por quê? Empresas têm orçamento. Não funciona para quem vende para o consumidor final ou para quem vende para pequena empresa, em que o empreendedor sozinho. Então ali estava a falha dela. Eu ainda não sei se eu vou colocar isso para ela, que o Bunch não funciona aqui no Instagram, e eu não vou trazer isso aqui para vocês, mas a gente não qualifica o lead pelo dinheiro que ele tem. Não vamos qualificar, a não ser que eu venda um produto que dependa do orçamento de uma gestão. E isso acontece no mercado do B2B. Quando eu, empresa, vendo para outra empresa. Como assim, Érica, B2B? Eu trabalhava como consultoria. E uma empresa, principalmente as grandes empresas, eu trabalhava com as maiores empresas do Brasil. As grandes empresas, elas têm orçamentos determinados para o ano. Então, se alguém está aqui, não sei se a Ana Paula está aqui, ela que já trabalharam em grandes empresas, você recebe um orçamento do ano. Então, a gente pergunta do orçamento do cliente, porque ele te fala, olha, esse ano eu não consigo colocar esse seu projeto. E aí a gente aí a gente dá um passo atrás das vendas e começa a construir ali a consciência. Para quê? Para que no projeto do ano que vem, esse gestor leve como proposta, então ele leva o projeto dele para o próximo ano. Então, se vocês trabalham para consumidor final, então a Milena que está aqui, que trabalha para público final, não se preocupe se o cliente tem dinheiro ou não. Não se preocupem. Não faça essa pergunta como qualificatória, tá? Essa é uma pergunta que a gente usa só no mercado do B2B. Mas o que acontece muito quando a gente não tem estratégia comercial, a gente sai usando de forma solta e perde o cliente no caminho, que foi o que aconteceu com essa pessoa. E aí eu fui muito provocativa, coloquei lá. Mas a minha disponibilidade de orçamento é condição para você me mandar minha análise? Aí ela veio me justificar muito. Você sabe, você da estratégia comercial que a gente tem que qualificar o lead. Pois é, mas esse seu lead, gente, conheça o cliente. Sabe? Conheça o cliente. Esse seu lead não é esse o problema dele. Pô, 15 mil reais, que era lá. Se ela me fala que faz isso de 12 vezes, talvez não seja um problema para mim. Mas não era aquele o meu momento. Aquele não era o meu momento de entender. E aqui, principalmente se você vende no Instagram, você não vai ter cliente com essa questão para qualificar, tá? Muito difícil isso. É muito difícil. E aí, a minha sugestão é que você poste quanto custa o seu produto lá para a pessoa nem chamar. Se você acha que isso é uma condição. Mas não olhe para o seu cliente, gente, pelo dinheiro que ele tem. Essa é a maior falha que alguém pode fazer, é essa. Olhar para o cliente pelo dinheiro que ele vai ter. Se ele tem ou não tem dinheiro. Isso não é uma forma de qualificar meu lead. Ah, eu só trabalho com gente que tem dinheiro. Tá ok. Talvez você está perdendo gente que não tem dinheiro que pode comprar com você. Que você acha que não tem dinheiro, tá? Porque tem gente que tá aí, ó, vivendo a sua vida aí, low profile, que você não sabe que tem condição de comprar o produto que você acha que você é muito legal. Então, voltando lá, dentro do fluxo, ela se interessou pelo seu problema, o próximo passo dela é selecionar você. E aqui, gente, existem critérios que a gente usa. Ontem eu estava numa reunião e um dos critérios para aquela pessoa me selecionar era o tempo que gastaria no processo da mentoria. E eu falei com ela, são 2 sessões em que eu já te entrego o mapa. Ai, são 2? Então tá. Eu achei que você ia ficar comigo 6 meses conversando. Eu falei, não, são 2 encontros de 2 horas. Se você tiver uma vez por semana, eu quero 2 horas por semana sua, durante 2 semanas. E aí você já começa a trabalhar. Depois nós vamos encontrar durante 15 dias, de 40 em 40 minutos. De 40 minutos. Eu vou precisar de menos tempo de você. Mas você pode me chamar quando você precisar no WhatsApp. Quando ela ouviu isso,
eu atendi um critério dela que era do tempo. E por que, Érica, que é 2 encontros só que você resolve o seu problema? Porque eu tenho um negócio de alto valor. E pessoas que compram um negócio de alto valor não têm tempo. Lembra que eu falei aqui agora? Então eu já conheço. Ela não tem tempo, então eu não posso fazer uma entrega muito longa. Porque esse vai ser o primeiro argumento dela para não comprar comigo. Eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa sem tempo. Érica, se eu não tiver um negócio de alto valor, se eu vender, a Camila tá aqui, e se eu vender o produto, e a Camila tem um produto que a pessoa precisa se dedicar a estudar sobre, tá? Então eu vou educar ela, para mostrar para ela que ela precisa aprofundar aquele conhecimento. Que eu vou gastar tempo, a minha pessoa não é uma pessoa que tem que ganha, né, muito. Então ela vai ali. Essa estratégia funciona somente a prestação de serviço ou funciona para produto físico também, TT? Ela funciona demais. Como eu vou te dar um exemplo aqui de produto físico, eu vou usar o de vocês. Porque você tem um produto físico que ele também tem um valor alto, tá? O valor alto que eu falo assim, uma entrega muito relevante. A gente também tem que levar a pessoa... O que acontece só muitas vezes no produto físico, principalmente no seu, é que ela é mais curta, esse processo. Enquanto no meu eu tenho que mandar para você o look, para você ter sucesso. No seu caso, ela toma essa decisão às vezes em 2 encontros com você, e às vezes em um só. Então, às vezes um carrossel faz ela tomar a decisão de comprar com você, o que é diferente de negócio de alto valor de serviços, tá? Mas esse é um processo que acontece para todo mundo. Todas as pessoas, quando tomam decisão de compra, elas passam por isso. Esse processo de descobrir que tem um problema até ela se interessar pela solução, ele acontece com todo mundo. Então, vou te dar um exemplo aqui da AME. Eu não sabia que eu poderia diminuir, por exemplo, que a minha calcinha aumentava os odores, tá? A minha calcinha aumentava. E aí, você me mostra que eu tenho um problema que eu não sabia que eu tinha. Você tem um depoimento lá na AME disso, né? Da pessoa que usava muito protetor diário. Ela não sabia que era o material do lingerie dela que fazia isso. Uma coisa que eu amo que vocês fazem, não dá vontade de tirar o sutiã quando chega em casa. Então era um problema que eu não sabia que eu tinha. E é verdade. Então você conta aquela vontade de tirar o sutiã quando chega em casa. Então eu já te mostro que tem um problema. E aí eu passo a me interessar pela solução. O que eu faço nesse caso? Você tem vontade de tirar o sutiã quando chega em casa? Louca pra tirar o sutiã quando chega em casa? Você tem que conhecer a AME. Você já pode levar ela pro site pra ela acompanhar. Ela entrou no site, a gente começa a fazer esse ciclo de novo. Então eu começo a fazer remarketing. Então talvez não seja na hora que ela entrar no seu site que ela vai comprar. Principalmente para e-commerce. Às vezes você convida ela a entrar no site, naquela hora ela não pode entrar. Então você vai ter que fazer de novo um post para mostrar para ela. Então o legal descubra como melhorar isso, tá? É importante trazer isso, tá ok? E aí a Camila trouxe aqui. Quando o produto não é de alto valor, também vai passar por isso, Camila. O que a gente precisa de entender é qual é a necessidade que o meu cliente tem. Então, no meu caso, o meu cliente ele tem uma necessidade que ele não tem tempo. Então, dentro dos critérios de seleção dele, eu não posso entregar algo que gaste muito tempo dele. Mas o meu produto não é de alto valor, eu tenho um produto de baixo valor, Érica. Então, qual que é o critério de seleção? Dentro do produto. Gente, eu tô aqui sem bateria. Se acaba a bateria, vai acabar minha live. Então, a gente vai olhar para isso, tá ok? O que é importante vocês entenderem desse processo? Quais são? O que faz o seu cliente descobrir que ele tem um problema? O que faz ele se interessar pela sua solução? E você criar aqui pontos de conversão. Então, ele baixou, ele descreveu dentista, é um ponto de conversão. Ele continuou a conversar com você, é um ponto de conversão, e já tá na hora de você mandar seu link de compra. Tá ok? Ou de levar ele para uma reunião, que é o caso, por exemplo, de serviços de alto valor. Vale a pena levar para uma reunião para conhecer. Até porque o cliente vai fazer um investimento alto, então vale a pena você gastar um pouco mais para vender para ele. Mas tem que tomar muito cuidado com o framework. O que a gente pode fazer na semana que vem? Eu posso trazer para vocês esses frameworks de qualificação desses leads. Pra gente começar a entender mais disso, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou trazer uns enquetes aqui. O importante é que vocês entendam que dentro do fluxo de aquisição, nem sempre adquirir um cliente é ele pagar para você. Pode ser ele te dar o seu nome e telefone para que você inicie um relacionamento com ele.
No caso das meninas de produto ou de produto de baixo valor, geralmente isso vem junto com um Pix, tá? Ele vem junto com um pagamento, mas nem sempre, tá? Pode ser uma pessoa que começou a seguir a gente, pode ser uma pessoa que começou a se interagir com o nosso conteúdo, que tá ali muito tempo nos nossos stories. Os stories mostram muito bem quem tem interesse no nosso produto, no nosso serviço. Funciona quando a gente quer fazer uma grande promoção também. O processo de decisão, ele é único, tá? Esse foi o processo de decisão que você tomou para poder casar. O processo de decisão, ele é um processo de decisão. Você se interessou por um problema que o seu marido resolvia, você descobriu um problema que o seu marido... reconheceu um problema que o seu marido tinha como solução, a gente se interessou pela solução que ele tinha e selecionou ele pelos critérios que você tinha. Então, o processo de decisão, ele é idêntico, tá? Do médico que a gente vai escolher para tratar uma doença que a gente tem, ao marido que a gente vai escolher, tá? Então, não é só num processo de compra, é um processo de decisão. Isso funciona para todo o processo de decisão nosso. Tá? E aí a gente vai falando um pouco mais disso. Mas o que é importante daqui é que a gente entenda quem é o meu cliente e como funciona o processo dele de decisão. A gente não faz o processo de decisão baseado na gente, mas no nosso cliente. E é assim que a gente constrói um fluxo que ele é fluido. Mas, a TT já tá aqui, ela já é mentorada, mas se você quiser aprofundar isso, entender isso melhor, a gente pode marcar uma conversa para falar do seu negócio, entender como é que seria esse fluxo de aquisição pro seu negócio também, tá ok? Essa live eu vou deixar no meu YouTube gravada. Eu vou ter que sair daqui, porque minha bateria vai terminar nesse minuto. E em breve eu já coloco ela aqui, vou colocar ela nos stories. Até o final do dia eu coloco ela nos stories, o link para vocês acessarem ela gravada e fica aí o conteúdo fantástico para vocês. Em breve pode ser que isso aqui vire um e-book, tá? Já fiquei pensando aqui nas minhas iscas com isso. Beijo grande, ótimas vendas e ótimas restinho de semana para todo mundo.